Ei pessoal, eu sou a Luísa. Oi, gente, eu sou a Bia. Nós somos psicólogas da Humaniza aí Psicologia e a gente está inaugurando hoje o nosso canal no YouTube. O tema escolhido para inaugurar o nosso canal é identidade, que é um tema muito importante pra gente, porque a gente valoriza demais a diversidade. Se você gosta de psicologia, psicologia humanista, comportamento e afins, se inscreve no canal e acompanha a gente, porque vai ser incrível. Identidade. O que você pensa quando pensa nessa palavra? Identidade, pra mim, me remete à expressão. Expressão. A gente expressa a nossa identidade de todas as formas, né? Assim, tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é moda. Nós duas, né? Gostamos bastante de moda, assim. E moda é uma expressão de identidade, Sim. né? Como por exemplo a subcultura gótica, que valoriza música, literatura, arte no geral, política. É uma forma de se expressar, né? Não é só sobre se vestir, mas é sobre ser. Quando eu penso em identidade, eu penso que a identidade é aquilo que nós somos. Uhum. E o que eu acho legal nisso é que a identidade ela não é uma coisa fixa, né? Porque a gente vai mudando quem a gente é quando a gente vai crescendo, né? Pra mim tá muito atrelado ao nosso amadurecimento também. É uma coisa que eu tenho experienciado, né? Quanto mais eu amadureço, mais eu vou formando a minha identidade, mais eu vou me expressando da forma como eu gostaria de me expressar. E não tem sido uma coisa linear, não. Às vezes eu volto em algo que eu gostava antes, às vezes eu paro e começo a gostar de uma coisa nova, é totalmente aleatório. É porque a gente pensa que o desenvolvimento às vezes é uma linha reta por causa do tempo cronológico, né, de idade. Mas eu acho que o nosso desenvolvimento ele é completamente cíclico, com curvas, né, assim, não é tão linear, né, então... Recentemente eu vi um meme assim, eu com 23 anos gostando das mesmas coisas que eu sempre gostei desde os 13. E isso é muito coisa da identidade mesmo, assim. Não necessariamente ela vai responder e ela vai acompanhar um crescimento cronológico, mas ela vai acompanhar a forma como você pensa ali naquele momento. Eu vi um meme que, a gente podia tentar colocar na edição. É um meme que é assim, o meu gosto quando criança é as meninas superpoderosas, né, assim, a lindinha, florzinha, docinho nas coresinhas dela. E o meu gosto agora é os personagens de One Piece, com as coresinhas dele, assim. Ai, é muito bom, mostra esse vídeo, mostra esse meme, pelo amor de Deus. E assim, como que os nossos gostos, eles vão se atualizando, né? Mas eu acho que esse desenvolvimento, ele não é sempre bom, não é sempre, a gente não tá sempre desabrochando. Que tem algumas fases na vida em que a gente se encolhe pra caber também, né? A gente sofre essa poda, né? Uma poda, é muito bem essa palavra, assim, a gente é podado. Eu acho que isso acontece muito na adolescência, assim. Sim. Que às vezes a gente gosta daquele negócio lá, que é o diferentão na escola, e aí a gente é tão julgado que a gente vira outra pessoa, né? Eu acho que na adolescência tá começando aquela coisa da formação das tribos. E aí, se você é diferente demais, talvez você acaba sendo rejeitado por todas as tribos. Nossa, e eu passei isso demais. Eu também. Nossa. E aí, pra caber em alguma dessas tribos, pra você não ser totalmente rejeitado, a gente acaba modificando algumas coisas e se perdendo de si. Sim, nossa, eu lembro que na adolescência, assim, eu tive uma adolescência nos anos 2000, né? E eu gostava demais, assim, eu tinha os mesmos gostos das meninas roqueiras, né? E dos nerds, só que era um pessoal tão criticado que eu sempre tive um estilo muito mais patricinha pra ficar mais comum. E aí hoje, sei lá, tô com 34 anos agora que eu tô me assumindo mais nerd, né, nesses últimos 2 anos, assim. Nossa, e que trabalheira, né? Porque a gente se poda, sofre ali um senhor trauma, né? Pra se encaixar, pra ser aceito, e demora muitos anos pra gente voltar a ser a gente, né? Pra mim, essa poda, ela aconteceu... Foi gradativa, né? Aconteceu na adolescência, mas na adolescência eu ainda assim continuava me expressando. Só que ela ficou mais... ela se ressaltou mais na faculdade. Principalmente
psicologia, né, que tem toda aquela coisa de ser mais engomadinho e tal. E aí eu vi que o meu estilo talvez não caberia pra essa ocasião, né? Essa ocasião profissional. Quem era você quando você entrou na faculdade? O que era tão diferente assim da turma? Eu usava brinco de pirulito, Que incrível! meia grande de Rick and Morty, assim, camisas muito estampadas. E aí, com o passar do tempo, quando eu comecei a atender na clínica da faculdade, eu vi que talvez aquele estilo não passaria tanta seriedade assim. Uhum. Principalmente por ser um público... lá eu atendia mais adultos, né? E aí eu vi até que nas entrevistas assim, de triagem, que a gente fazia acompanhado com uma outra pessoa, e era uma pessoa mais velha que me acompanhava, a conversa era sempre direcionada para a pessoa mais velha. Então eu era sempre colocada naquela posição de aprendiz. Uhum. Tipo, a sua dupla tava no mesmo período que você, exato. Mas você era a pirralha. Uhum. Claro, pela idade, mas também pelo estilo. E aí eu comecei a modificar o meu estilo e me distanciar totalmente daquilo que eu era. Entende? Você acredita que quando eu comecei a fazer estágios, né, na psicologia, assim, eu sempre fui vista como imatura? E aí eu entrei numa pira de me vestir mais social, assim, eu lembro que eu ia trabalhar de salto. Nossa, era outra coisa, assim. E aí no fim de semana que eu andava mais descoladinha, assim. Mas chegou num ponto que meu guarda-roupa só tinha roupa de trabalho. É o que aconteceu comigo. E aí foi curioso, assim, porque aí quando eu conheci meu marido, né, quando a gente começou a namorar, que aí ele começou a ver esse meu jeito mais doidinho, assim, né, mais extrovertido, aí ele começou a ver minhas roupas e ele falou assim: Luísa, que roupa de senhora é essa que você tem? Assim, eu falei: não é roupa de senhora, é roupa de trabalho. Assim. Mas a vida não é um trabalho, né? Pois é, a vida não é um trabalho. E foi a partir disso, assim, eu tomei um choque tão grande, eu fiquei tão incomodada, porque eu sempre andei extremamente bem vestida, assim, muito asseada e tal. E foi nesse momento que eu tomei um choque e eu falei assim: gente, o que tá acontecendo? E aí eu comecei, foi uma onda, assim, foi uma época que teve uma onda nas redes sociais que começou a aparecer muito conteúdo de consultor de imagem, né? E aí foi um trem, assim, de trem. Gente, nós somos mineiros. Uai. Foi um trem de você tem que usar alfaiataria e blazer pra passar autoridade. E, gente, que desespero, porque eu comecei a me libertar disso, porque eu fiquei incomodada tendo essa consciência. E eu falei assim: eu não quero usar alfaiataria e blazer pra ser psicóloga, né? Então eu comecei a trabalhar com os tênis muito coloridos, às vezes com umas blusas de banda, blusa de One Piece, assim. E fui fazendo esse teste. E aí eu comecei a ter tatuagens grandes, porque eu sempre tive tatuagens pequenas que dava pra esconder, assim. Eu tenho uma tatuagem no pulso, gente, que ela bem na linha do relógio pra esconder. Tipo assim, você paga caro no negócio pra esconder. Não dá. E é aí, algo seu, né? Exato, assim, porque tatuagem é uma expressão de identidade também, né? E aí, quando eu comecei a usar esses movimentos, eu comecei a ter feedback dos meus pacientes no consultório. E isso foi incrível, porque eles começaram a ficar à vontade, vendo que eu tava à vontade, que eu não tava performando, né, esse padrão de autoridade em um assunto, né? Eu tava sendo eu mesma. Isso foi incrível, assim. E essa questão da autenticidade, assim, a psicologia humanista preza muito pela autenticidade. Como você, como eu, né, assim, psicóloga, me coloco ali autêntica, sendo que, na verdade, eu não estou sendo, né? Na verdade, porque o estilo, pra mim, significa autenticidade. Sim, e Rogers fala isso, né? Assim, quando a gente tá congruente com a gente tá nesse estado de congruência, a expressão dessa congruência é a autenticidade, né? E expressar uma identidade real, ela é uma forma autêntica de expressão, né? E eu esqueci o que eu ia falar.
E eu acho que... E eu acho que sendo autêntico consigo mesmo, você consegue ser autêntico também com o paciente, né? Isso, eu lembrei que eu ia falar. Porque a incongruência, ela exala nos nossos poros, né? É aquela sensação assim, nossa, que sensação estranha que tem sobre essa pessoa, ela parece que tá sendo falsa, né? Tá performando, né? Mas na verdade a gente vai captando, assim, de uma forma muito sensorial mesmo, essa incongruência, né? Quando você fala de incongruência ser muito sensorial, eu consigo sentir isso nos meus atendimentos. Sentia isso muito mais, né? Assim, quando eu estava sendo incongruente, o atendimento não andava. Pois é, isso trava o nosso trabalho. E a gente fica muito preocupada, assim, pelo menos pra mim, o que acontece é que quando eu percebo que eu tô sendo incongruente, eu percebia, era consciente disso, eu tentava não ser, mas eu acabava me tornando mais ainda. Porque ficava uma coisa assim, meio engessada. Parece que até a nossa forma de se mover fica dura, né? E é uma coisa completamente não consciente, assim. E foi justamente isso que aconteceu. Quando eu comecei a ter uma expressão mais autêntica de mim, no trabalho, a minha forma de trabalhar e o meu público mudou. Sim. E aí eu acabei atraindo pacientes muito mais engajados na terapia, enfim, mudou muito o meu público, tudo. E isso me possibilitou um crescimento, assim. E aí eu fico pensando do tanto que essa autenticidade e essa expressão, né, dessa identidade autêntica, ela impacta muito mais do que um terno de alfaiataria, né? Assim, sim. Porque é justamente o jeito que a gente se move, né? Porque o nosso trabalho não é uma foto que a gente tira pro Instagram, né? É todo esse movimento, né? Tudo isso. E eu isso. acho que o que conta muito mais é a relação terapêutica. Quando você tá conectado, você tá sendo autêntico e conectado com o seu paciente, algo muda. Assim. Mas muda. Mas muda mesmo, porque eu gosto muito de uma frase que minha irmã veio falando pra mim, assim: o terapeuta só te leva até onde ele já foi. Nossa, isso é muito real. Nossa, demais. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois. Porque se a gente não chegou nesse momento, né, dessa expressão autêntica, né, dessa autenticidade mesmo, nosso paciente não vai. Sim. E a gente não vai ajudar os nossos clientes a chegarem nesse lugar, porque a gente não chegou ainda. Sim. Então, isso impacta muito. Gente, não é só na psicologia isso não, né? Isso em todas as áreas de trabalho, para todos os prestadores de serviço, né? Inclusive, esse é um tema bastante divulgado no neuromarketing, né? Pessoas que fazem o marketing com responsabilidade falam dessa autenticidade, porque performar não leva a lugar nenhum, né? A gente só vende fórmula, não vende conteúdo. Sim. E a gente fica mais alienado ao trabalho também. Pois é, e quando a gente tá performando um trabalho, a gente se cansa muito mais. Sim. Mas aqui, ultimamente, eu tô assumindo esse estilozinho work goth. Eu também. Que você sugeriu pra mim, que ia ficar bom, e eu gostei. E tá curioso. Talvez eu tô numa retomada do estilo também. Assim. Acho que tem sido mais... Eu tô voltando às minhas raízes góticas da adolescência. Isso é muito legal. Eu tô me permitindo mais, assim, agora mais madura, mas me permitindo mais vestir o que eu gosto, gostar das músicas que eu gosto. E eu acho que isso tem sido importante pra mim, enquanto pessoa e enquanto profissional. Acho que não dá pra separar a pessoa do profissional também. Não, né? Esse negócio que a gente tem uma identidade profissional e uma identidade pessoal, não dá. Porque a gente não tem uma identidade de trabalho, a gente tem um conjunto de comportamentos que a gente tem no trabalho que não dá pra ter, né? Assim, porque a gente não dá pra ter todos os comportamentos no ambiente de trabalho. Então eu acho que é mais sobre condutas do que sobre identidade. E se você tirar tudo, eu ia fazer uma piada. Pode falar, por favor, eu adoro piada. Mas se você tirar tudo, né? Tirar tudo de si, não sobra nada pro Betinha, entendeu? Pra quem? Pro Betinha. É uma gíria da internet. Ai, gente, eu me senti muito velha agora. Mas se você tirar tudo, não sobra nada pro Betinho. Então... Tá bom, tem que sobrar alguma coisa pro Betinho. Tem que sobrar alguma coisa pro Betinho. Tá, vou ter isso em mente.
Bom, eu acho que esse tema é impossível se esgotar, né? Muito assim, vasto. Muito, mas... Acho que dá pra gente começar por aí. Quem sabe se não vira uma série, sei lá. Pois é, vamos testando, né? Vamos testando. É isso aí, meus queridos. Depois conta pra gente se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Deixem o like. Comentários. E segue sempre a gente pra mais conteúdos como esse. A gente se vê em breve. Humaniza aí e vem com a gente.